Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Cálculo Diferencial e Integral 4. Essa é uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São José dos Campos. E aqui quem vos fala é o professor Caritá. Muito bem pessoal, antes da gente entrar propriamente na ementa da nossa disciplina de Cálculo 4, eu preparei essa primeira aula sobre somatórios, porque talvez a maioria de vocês já esteja familiarizados com a notação de somatório, mas se alguém não estiver, essa aula vai servir para nivelar a turma em relação a essa notação, que nós vamos utilizar bastante em uma determinada parte, mais ou menos um pouco antes da metade da disciplina de Cálculo 4. Muito bem, somatório é uma forma abreviada para representar somas. O símbolo do somatório é um sigma, dessa forma. Tá? Então, por exemplo, se nós quisermos representar de uma forma abreviada essa soma aqui dessa sequência, a soma dos termos dessa sequência de 1 até 5, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, nós podemos escrever isto abreviadamente da seguinte forma. É o somatório de i, onde este i varia de 1 até 5. Então, isto daqui eu vou fazer um pouco menor, senão vai atrapalhar o de baixo, né? Preciso deixar espaço para fazer os outros, né, moçada? Então vamos lá, assim acho que vai dar certo. Então, i de 1 até 5, i. O que significa isso aqui? Esse índice i, ele vai variando de acordo com os números naturais. Então, quando aqui fala i igual a 1, em cima do somatório está o número 5, ele faz o processo da soma para i igual a 1, depois ele vai i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. E esse símbolo de sigma, que é o símbolo do somatório, quer dizer que cada vez que você passar para um valor de i, você vai somar o termo gerado por essa iteração com a próxima iteração, e com a próxima iteração, e com a próxima iteração. Ou seja, aqui você está somando i. Para i igual a 1, então vai ficar 1 mais i igual a 2, 2 mais i igual a 3, 3 mais i igual a 4, 4 mais i igual a 5, 5. Fica 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Olhando nessa mesma perspectiva, aqui nós temos a soma desta sequência, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Então, como é que a gente representa esta soma de forma abreviada com o auxílio do somatório? Então vamos lá, é o somatório. Se você olhar aqui, olha, eu vou colocar aqui rapidinho, depois eu apago. 1 você pode considerar como 1 sobre 1. Então, aqui galera, olha, você pode escrever, isso aqui é a soma de 1 sobre i, onde o i varia de 1 até 5, porque olha só, 1 sobre 1 mais o próximo, i igual a 2, 1 sobre 2, o próximo, i igual a 3, 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Então fica o somatório de 1 sobre i, com i variando de 1 até 5. De forma análoga, nós podemos representar essa soma aqui, olha. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais, vai somando, vai somando, vai somando, até chegar em mais x elevado a n. Como é que nós representamos isso com o somatório? Então vamos lá, é o somatório. Primeiro vamos reparar aqui, o número 1 você pode considerar como sendo x elevado a 0, e x é x elevado a 1. Então, o que é que você tem neste caso? Neste caso, você tem x elevado a i, com i variando. Olha, começa no 0, depois ele vai para o 1, 2, 3, e o último termo é o n. Então, fica representado
dessa forma. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais, vai indo, até chegar em x elevado a n. Você pode representar isso de forma abreviada como o somatório de x elevado a i, com i variando de 0 até n. Muito bem, uma vez que agora a gente sabe o que significa esse símbolo de somatório, vamos fazer esse exemplo, esse exercício, que está pedindo para expandir o somatório. É um processo que é basicamente o contrário do que a gente acabou de fazer. Aqui nós tínhamos a soma e nós colocamos no formato de somatório. Aqui está o somatório e nós vamos colocar no formato de soma, de termos aí consecutivos. Consecutivos eu digo no sentido do índice, tá? Não significa que é consecutivo de um número atrás do outro. O índice sim vai um atrás do outro. Tá? Muito bem, vamos resolver aqui. Por exemplo, como fica a soma de x índice i com o índice i variando de 1 até n? Bom, expandindo fica dessa forma. x1 mais o próximo, igual a 2. x2 mais o próximo, x igual a 3. x3 mais o próximo, x igual a 4. x4 mais, qual é o último índice? O último valor para o índice é n. Então, vai somando até chegar mais x índice n. Perfeito. Está expandido. Este próximo, olha, é 2 elevado a i, onde esse i varia de 2 até 8. Então, fica da seguinte forma. 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quarta, mais 2 à quinta, mais 2 à sexta, mais 2 à sétima, por fim, mais 2 à oitava. Então, expandimos aqui este somatório, que está de forma expandida. Próximo. A índice k vezes b índice k menos 1, onde este k varia de 1 até infinito. Como é que nós vamos indicar essa expansão? Bom, o k começa no 1, então isso aqui troca o k por 1. A índice 1 vezes b índice 1 menos 1, que dá 0. O próximo, o k vai ser 2, então vai ser A índice 2 vezes b índice 2 menos 1, que dá 1. Muito bem, o próximo, k igual a 3, então vai ser A índice 3 vezes b índice 3 menos 1, que é 2. Muito bem. Este processo, olha, vai até infinito. Então, você vai fazendo, vai chegar uma hora, por exemplo, vamos escolher uma letra n, por exemplo, que você vai chegar no seu enésimo termo geral, que vai ser A índice n, B índice n menos 1, mas ele não termina no n, olha, ele vai até infinito. Então, indica mais 3 pontinhos, indicando que esta soma continua. Tá? Então, é assim que nós indicamos essa expansão quando o somatório está somando infinitos termos. Tá? Muito bem. Vamos falar sobre algumas propriedades de somatório. Bom, sejam A e B números naturais com A menor do que B. K é uma constante real e x índice i, y índice i são números reais, onde i é um índice natural. Então, são válidas as seguintes propriedades. Olha só. O somatório da soma ou da diferença é a soma ou diferença, faltou colocar um menos ali, vamos colocar agora. É a soma ou diferença dos somatórios. Tá? Então, você pode distribuir o somatório quando você está falando de soma ou diferença. Quando você está fazendo o somatório de x índice i vezes uma constante k, esta constante k pode ser colocada para fora do somatório, multiplicando este somatório.
Perfeito. Próxima propriedade. Se você está somando uma constante k, né, com o seu somatório variando de 1 até b, então o resultado deste somatório vai ser b vezes k. Este k ele não muda conforme você vai mudando o índice. Ele é sempre k. Para i igual a 1, você vai somar k. Para i igual a 2, mais k. Para i igual a 3, mais k de novo. E assim você vai fazer b vezes, então, o resultado. Neste caso, vai ficar b vezes k, porque você vai somar k, b vezes. Outra propriedade. Essa aqui nós vamos utilizar bastante no nosso curso. Se você fizer o somatório de A até B, né, com o índice começando em A e terminando em B, de x índice I menos x índice I mais 1, o resultado deste somatório vai ser igual a x índice A, que é o primeiro valor do índice I, menos x índice B mais 1, onde B é o último valor colocado no índice I. Então fica xa menos xb mais 1. Tá? Nós vamos demonstrar todas essas propriedades aqui. Então vamos começar, chamei de I, né? Vamos começar então demonstrando a propriedade I. Então vamos lá. Nós queremos sair desse lado da somatória, da soma de dois termos, ou da diferença, né? Eu vou fazer só para soma, tá? Porque a diferença é análoga. Então, vamos lá. Então, eu vou sair daqui, olha. Eu tenho este somatório de I igual a até B de x índice I mais y índice I. Então, vamos expandir este somatório, da forma como nós já vimos. Expandindo esse somatório, o que é que nós temos? Bom, o primeiro termo, o I é igual a A. Então, o primeiro termo fica xa mais YA. Mais o segundo termo, começou com A, o próximo termo é A mais 1. Então, vai ficar x índice A mais 1 mais Y índice A mais 1. Vamos fazer mais um aqui, olha. O próximo termo, A mais 1, o próximo é A mais 2. Então, x índice A mais 2 mais Y índice A mais 2. E assim você vai fazendo até chegar no último termo. O último termo, o índice é B. Então, o último termo você vai chegar em x índice B mais Y índice B. Perfeito. Lembrando que todos esses x e todos esses y, independente do índice, são números reais. Então, aqui você está dentro do conjunto dos números reais. Vale associativa, vale comutativa, vale todas as boas propriedades que nós já sabemos, não é? Então, nós podemos rearranjar esta soma da seguinte forma. Eu vou colocar tudo que é x primeiro e depois tudo que é y em seguida. Tá? Então vai ficar assim. xa mais xa mais 1 mais xa mais 2 mais, e vai embora, mais xb, que é o último elemento x. Mesma coisa para o y. ya mais ya mais 1 mais ya mais 2 mais, vai embora, até chegar y índice b. Bom, se você reparar, o que é esta parte? Esta parte é a somatória de xi com i variando de A até B. E esta parte é a soma de yi com i variando de A até B. Ou seja, isso daqui nós podemos reescrever da seguinte forma. Somatório de x índice i com i variando de A até B, mais o somatório de y índice i com i variando de A
até B. E demonstramos o que nós queríamos, né? A propriedade I dizia que este cara iria ser igual a este cara. Então está demonstrada a propriedade I. Agora nós vamos demonstrar a propriedade 2I. Bom, a propriedade 2I é a propriedade da constante, né? Que você está somando x índice I multiplicado por uma constante e que você pode tirar essa constante para fora do somatório. Então, vamos lá. Vamos colocar o somatório de interesse aqui. É a constante k vezes x índice I, onde este índice I varia de A até B. Muito bem, vamos expandir este somatório. Expandindo este somatório, como é que vai ficar? Bom, o primeiro termo, o índice I começa no A, então vai ficar k vezes x índice A. O segundo termo, k vezes x índice A mais 1, mais k vezes x índice A mais 2, mais vai indo até chegar no último termo, onde o índice é B. Fica k vezes x índice B. Bom, o k é fator em todos esses termos nessa soma. Então você pode colocar k em evidência. Então fica k vezes xa mais xa mais 1 mais xa mais 2 mais vai embora até chegar x índice B. Vocês devem notar que esta soma aqui é somatório de x índice I com I variando de A até B. Ou seja, dessa forma nós concluímos que isto daqui é igual a K vezes o somatório de x índice I com I variando de A até B. E pronto. É exatamente isso que nós queríamos demonstrar nesse item, né? Que você faz o somatório de K vezes x índice I, e isto produz o mesmo resultado se você colocar a constante para fora. Essas coisas são iguais, então está demonstrada essa propriedade 2i. Agora nós vamos demonstrar a propriedade 3i. A propriedade 3i diz que quando você fizer o somatório de i variando de 1 até b de uma constante k, isso vai dar b vezes k. Então vamos lá. Vamos colocar o somatório de interesse. Aqui o i varia de 1 até b. E nós vamos somar k. Né? Muito bem. Vamos expandir esse somatório. Para i igual a 1, na primeira rodada do somatório, para i igual a 1, nós temos o termo k. Para i igual a 2, temos o termo k de novo. Para i igual a 3, temos o termo k de novo. E assim você vai até chegar no último termo, para i igual a b, onde você vai somar k de novo. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, b vezes k somado com ele mesmo. Né? Então aqui nós temos b vezes. Muito bem, e vocês sabem bem que nós podemos reescrever isso como b vezes k. Então está aprovada a propriedade 3i. Vamos para a última propriedade. A última propriedade diz que se você tiver o somatório de i variando de 1 até b, de x índice i menos x índice i mais 1, o resultado vai ser x índice A menos x índice B mais 1. Então, vamos estudar esse somatório e verificar se isso é verdadeiro ou não. Então, nós começamos aqui no somatório com I variando de A até B de quem? De x índice I menos x índice I mais 1. Muito bem. Vamos expandir este somatório. Começa com i igual a A. Então, isso fica assim, olha. X índice A menos
x índice A mais 1. Perfeito, esse é o primeiro termo. O segundo termo, o i é igual a mais 1. Então vai ficar x índice A mais 1 menos x índice A mais 1, né? Então fica mais 2. O próximo vai ser, o índice A mais 2. Então vai ser x índice A mais 2 menos x índice A mais 3. Vocês devem ter percebido o que é que está ocorrendo, né? Vamos colocar só mais um termo aqui, olha. Mais x índice A mais 3 menos x índice A mais 4. Muito bem, e assim você vai somando, somando, até chegar no último termo. O último termo, o índice é o b, então fica x índice b menos x índice b mais 1. Certo? Percebam o seguinte. Aqui você tem menos x índice A mais 1 mais x índice A mais 1. Então, este vai embora com este. Por outro lado, este vai embora com este. Este vai embora com este. Este vai embora com o próximo. Este vai embora com o que tem aqui anterior. E o que é que sobra? Sobra o primeiro carinha aqui, olha, x índice A, e o último, que é menos x índice B mais 1. Ou seja, o resultado disso é x índice A menos x índice B mais 1. E é exatamente o que a gente queria provar. Provamos essa, provamos essa, provamos essa e provamos essa. Então, estão demonstradas todas as nossas propriedades. Muito bem, vamos agora resolver alguns exercícios. Determine K de modo que este somatório seja igual a K mais este somatório. Nós vamos aplicar as propriedades para poder resolver problemas desse tipo. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou expandir esse quadrado aqui, tá bom? Não expandir o somatório, eu vou abrir este quadrado. Então, vai ficar da seguinte forma, olha. O somatório é igual a 1 até 10. Aqui vai ser o primeiro ao quadrado, que dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2i, mais o segundo ao quadrado, que vai dar i ao quadrado. Isso é igual a k mais o somatório de 1 até 10, i variando de 1 até 10, de i ao quadrado. Perfeito. Agora eu vou pegar este somatório, vou mandar ele para o outro lado, vai ficar da seguinte forma, olha, o somatório com i variando de 1 até 10, de 1 mais 2i mais i ao quadrado, menos o somatório de i variando de 1 até 10, de i ao quadrado, isto é igual a k. Perfeito. Agora eu vou usar esta propriedade aqui, olha, a propriedade i. Eu tenho dois somatórios que estão subtraindo. Eu posso juntar isso em um único somatório, né? E subtrair os termos deles. Então, fica da seguinte forma. Isso aqui é o somatório com i variando de 1 até 10, de quem? De 1 mais 2i mais i ao quadrado, vou juntar esse cara que está aqui, menos i ao quadrado, e o resultado dá k. Perceba que eu posso juntar o somatório, por quê? Aqui vai de 1 até 10 e aqui vai de 1 até 10. Olha a propriedade, de A até B, de A até B. Então, como os limites são iguais, eu posso usar a propriedade. Se não fosse, eu não poderia, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, este i ao quadrado com este i ao quadrado vai embora. Então, isso aqui fica o somatório de i variando de 1 até 10 de 1 mais 2i. E isso fica igual a k. Bom, eu posso de novo usar aquela mesma propriedade e eu vou expandir aqui, eu vou distribuir, vou distribuir
este somatório. Então vai ficar o somatório de I variando de 1 até 10 de 1, mais, já vou usar a propriedade, eu vou tirar o 2 para fora, que é uma constante. 2 vezes o somatório de I com I variando de 1 até 10. E isso vai ser igual a K. Bom, vou usar a propriedade aqui de novo. Você está somando a constante 1 com... Você está somando 10 vezes ela, né? O I variando de 1 até 10. Então, de acordo com esta propriedade aqui, 3i, isso aqui fica 10 vezes 1. Este primeiro somatório dá 10 vezes 1. E este segundo vai ficar 2 vezes, você está somando I de 1 até 10. Então, vai ser 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. E o resultado disso tudo está dando igual a K. Muito bem. 10 vezes 1 dá 10, mais 2 vezes. Quanto que dá a soma de 1 até 10? São termos consecutivos. Bom, vocês devem se lembrar que isso aqui é uma PA. O primeiro termo é 1, a razão é 1, e nós estamos somando aí os 10 primeiros termos. Então, nós podemos usar a soma dos termos de uma PA aqui, não é? Então, é a soma dos 10 primeiros termos do termo de uma PA. Vocês devem se lembrar da formulinha, né? Você pega o primeiro termo, mais pega o último termo, multiplica pela quantidade de termos que existem, de 1 até 10 tem 10 mesmo, e divide por 2. A formulinha da soma dos termos de uma PA. Faz essa continha, o resultado aqui dá 55. Então, aqui embaixo, vai ficar 2 vezes 55, que é igual a K. Pronto, agora ficou bem fácil de resolver. Faz a continha aqui, e você vai chegar que K é igual a 120. Isso aqui dá 110, mais 10 dá 120. Então, pronto, olha. Esta é a resposta. Tá? Então, conseguimos determinar K de forma que seja verdadeira essa igualdade. K é igual a 120. Bom, vamos repetir o processo para este outro exercício aqui. Olha. Você tem o somatório de 1 até 600 de 5 vezes I ao cubo. E aqui você tem 10K vezes o somatório de I ao cubo com I variando de 1 até 600. Bom, vamos usar as propriedades. Percebam, aqui você pode pôr o 5 para fora. Então fica dessa forma, com I variando de 1 até 600. E aqui fica 10K somatório. I ao cubo, I variando de 1 até 600. Percebam que este somatório ele vai resultar em um número, este aqui também. E é o mesmo número, não é? Porque é o mesmo somatório. Então, nós podemos mandar embora ele aqui. É diferente de zero mesmo? Então, podemos mandar embora. Ou seja, o que que sobra aqui? Sobra que 5... Opa, peguei um azul mais escuro. Deixa eu pegar o azul certo aqui. Sobra que 5 é igual a 10K. Ou seja, o K é igual a 5 sobre 10. Simplificando, você tem que, neste caso, o K vale meio. Então, simples, né? Então, está solucionado. Bom, vamos ver mais uma propriedade dos somatórios, que pode ser útil para a gente aí mais para frente. Sejam A, B e C números naturais, onde o A é o menor deles, depois vem o B, depois vem o C. Então, A é menor que B, que é menor que C. E os valores x, índice e são números reais, onde o índice é um número natural, tá bom? Então, nós temos que o somatório de x índice i com i variando de A até C é igual à soma dos somatórios de x índice i com o primeiro sendo i variando de A até B
E o segundo é a continuação, I variando de B mais 1 até C. Ou seja, você pode separar um somatório único em dois somatórios utilizando uma cisão, um corte, né? Porque aqui você tinha de A até C, você sabe que B é um número que está entre A e C, então você faz de A até B, e depois você continua de B mais 1 até C, e dá igual. Tá? Então vamos demonstrar esse teorema, vamos demonstrar esta propriedade. Bom, vamos calcular aqui este somatório. Olha. O primeiro passo é expandir este somatório. Então vamos expandir. O primeiro termo, o índice I é igual a A, então vai ficar x índice A. Mais o segundo termo, x índice A mais 1, mais, e você vai somando. Uma hora você vai acabar... opa, coloquei errado, aqui é C, né? Uma hora você vai acabar passando pelo B para chegar até o C. Então, aqui no meio, uma hora você vai chegar em x, índice B. E o próximo depois desse vai ser x índice B mais 1. E aí você vai continuar a soma até chegar no x índice C, que é o último, é onde para esse somatório. Pois bem, nós estamos aqui no contexto dos números reais. Significa o seguinte, que você pode somar esses elementos da forma como bem entender, porque a soma é associativa, é comutativa, no conjunto dos números reais, tanto faz por onde você vai começar a somar. Então, vamos somar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos somar esta porção, olha, de x índice A. Eu vou colocar... Bom, aqui cabe, eu acho. X índice A, e vai embora. E você para no x índice B. E aí você vai continuar a soma do x índice B mais 1, mais, até chegar no x índice C. Você pode somar dessa forma, né? Peguei aqui, estou somando dessa forma. Ocorre que este carinha aqui é o somatório de x índice I com x variando de A até B. E este carinha aqui é o somatório de x índice I com I variando de B mais 1 até C. Ou seja, isto daqui dá igual ao somatório. Aqui é I. Escrevi errado. Com I variando de A até B de x índice I, mais o somatório com I variando de B mais 1 até C de x índice I. Tá? E pronto. Está demonstrada aí a nossa propriedade. É uma propriedade verdadeira. Perfeito. Bom, vamos então usar esta propriedade. Tá? Determine K de modo que, olha, o I aqui varia de 10 até 20. E aqui você está somando o I ao quadrado. Isso é igual ao somatório de I variando de 10 até 18. Perceba que os limites são diferentes. Este vai de 10 até 20, este de 10 até 18. De I ao quadrado mais K. Então, descubra K de forma com que isso daqui seja uma verdade. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós podemos fazer, vamos pegar este somatório e levar para o outro lado. Então vai ficar assim, olha. É o somatório I variando de 10 até 20 de I ao quadrado, menos o somatório I variando de 10 até 18 de I ao quadrado, e isto é igual a K. Professor, eu posso juntar esses dois somatórios? Não pode. Por que não pode? Porque os extremos não são iguais. Aqui varia de 10 até 20, aqui de 10 até 18. Então, não pode juntar esse somatório. Então, o que é que a gente faz? A gente vai usar esta propriedade aqui, neste somatório aqui, que ele é um pouco maior, que ele vai de 10 até 20. Este somatório que vai de 10 até 20, você pode escrever ele como o somatório que vai de 10 até 18,
mais o somatório que vai de 19 até 20. Essa propriedade que a gente demonstrou permite nós fazermos isso daqui. Então, este é este somatório aqui. E aí, copia este aqui. Fica menos o somatório de i ao quadrado, com i variando de 10 até 18. E isto aqui é igual a k. Perceba que este cara e este cara, olha, vão embora. O que é que sobra, então? Sobra que o somatório de i ao quadrado com i variando de 19 até 20 é igual a k. Agora nós vamos expandir este somatório. Então, o i começa em 19 e termina no 20. Então, fica 19 ao quadrado mais 20 ao quadrado é igual a k. Fazendo a continha, você chega aqui, então, que o k procurado vale 761. Perfeito. Então, está calculado aqui o nosso valor do k, para que isso aqui seja uma verdade, e nós utilizamos essa propriedade que nós acabamos de provar. Este outro exemplo. Vamos lá. Então aqui você tem o somatório de 5 mais i, com i variando de 1 até 50. Isso é igual a 10 vezes k, mais o somatório, prestem atenção, com i variando de 5 até 50. Não é de 1 até 50. Esse aqui começa em 5, este começa em 1. E é o somatório de i. Então, nós vamos de novo usar essa propriedade para resolver este exemplo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir este somatório aqui. Então vai ficar da seguinte forma, olha. É o somatório de 5, com i variando de 1 até 50, mais o somatório de i, com i variando de 1 até 50. Isto é igual a 10k mais o somatório de i, com i variando de 5 até 50. Perfeito. Este somatório, a gente vai usar aquela propriedade do somatório de uma constante. Aqui tem 50 termos, então vai ficar 50 vezes 5. Vamos colocar aqui, 5 vezes 50. É o resultado deste primeiro aqui. Tá? Mas este segundo somatório, eu vou usar esta propriedade aqui, para eu fazer aparecer este somatório igual, para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então, isto aqui, eu vou abrir no somatório, que varia de 1 até 4, mais o somatório, que varia de 5 até 50, de i. Perceberam? Eu fiz aparecer este somatório aqui também, abrindo este somatório aqui em duas partes. Então, isso vai ser igual a 10k mais o somatório de i, com i variando de 5 até 50. Observe que este carinha com este carinha vão embora. O que é que sobra? Bom, vamos lá. 5 vezes 50 vai dar 250 aqui, mais o somatório de i, com i variando de 1 até 4, e isso vai ser igual a 10k. Vamos continuar nossas continhas. Então, isso dá 250 mais o somatório de i, com i variando de 1 até 4. Então, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4. E isso resulta em 10k. Faz essa soma, dá 260 igual a 10k. Muito bem. Passo 10 dividindo. K é 260 sobre 10. O nosso K, então, resulta em 26. Perfeito. Descobrimos o valor de K para que essa igualdade seja verdadeira, utilizando as propriedades do somatório. Vamos fazer o último exemplo da aula. Então, esse é um exemplo bem interessante. Os números ímpares podem ser descritos como a sequência dada por 2n mais 1, onde n é maior ou igual a 0
e é um número natural. Por exemplo, o número 1 é 2 vezes 0 mais 1, ou seja, n igual a 0. Isso resulta no número 1. O número 3, que é o próximo número ímpar, 2 vezes 1 mais 1. Depois você faz n igual a 2, vai dar o 5. 2 vezes 2 mais 1 dá o 5. Se você fizer n igual a 3, 2 vezes 3 mais 1 dá o 7, que é o próximo ímpar. E assim vai. Todo número ímpar é descrito por esta sequência, iniciando no n igual a 0 e partindo aí o n natural, né? A soma, se você olhar dessa forma, ó, 1 mais 3 mais 5, mais, e vai somando até mais 2n mais 1, isso daqui é a soma dos n mais 1 primeiros números ímpares. Eu estou pedindo nesse exercício para encontrar uma expressão para os n mais 1 primeiros números ímpares, ou seja, escrever isso como uma expressão mais amigável, mais reduzida, né, do que essa soma aqui, com esses pontinhos, né, uma soma aqui. Bom, vamos atrás dessa expressão. Muito bem, então vai ficar assim, olha. Vamos partir de 1 mais 3 mais 5 mais 3 pontinhos mais 2n mais 1. Perfeito. Isso daqui nós podemos escrever no formato de somatório. Então, é o somatório de 2i mais 1 com i variando de 0 até n. Perfeito. Então, eu tenho n mais 1 termos aqui. Esse somatório tem n mais 1 termos, né? Se começasse no 1, teria n termos, mas começa no 0, né? Para pegar o número 1 aqui. Então, tem n mais 1 termos. Perfeito. Vamos agora usar a propriedade de somatório. Abre o somatório, pode pôr constante para fora. Então, isso fica assim, olha, 2 vezes o somatório de i, com i variando de 0 até n, mais o somatório do número 1, com i variando de 0 até n. Perfeito. Vamos continuar aqui, olha. Isto daqui, vou fazer na linha de baixo. Vai ser 2 vezes, bom, somatório de i com i variando de 0 até n. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1 mais 2, mais vai embora, mais até chegar no n. Perfeito. E esse segundo somatório aqui? Bom, eu vou usar aquela propriedade da constante. Eu estou somando 1, a constante 1, quantas porções? N mais 1. Né? Então, isso aqui vai dar n mais 1 vezes 1. Perfeito. Percebam que este zero aqui não faz diferença nenhuma nessa soma. Então, eu posso reescrever isso como 2 vezes 1 mais 2 mais, até chegar em mais n. E aqui fica n mais 1 mesmo, que n mais 1 vezes 1, sobra o n mais 1 aqui deste lado. Vou até deixar entre parênteses, não faz diferença, mas vou deixar, vou facilitar depois. E agora, professor, não sei mais o que fazer. Bom, perceba que aqui nós temos a soma de uma PA com razão 1. Então, de novo, a gente pode usar aquela formulinha da soma da PA, não é? Então, você pega o primeiro termo mais o último termo, multiplica pelo número de termos, de 1 até n vai ter n termos, e divide por 2. Então, soma dos n primeiros termos de uma PA. Muito bem. Vamos continuar então. Então, este cara você pode trocar por 2 vezes, vamos trocar por isso, 1 mais n vezes n dividido por 2. Perfeito. E aqui, você deixa n mais 1. Olha, observa que este 2 com este 2 vai embora. O que é que te resta? Te resta n mais 1 vezes n, só troquei a ordem aqui, 1 mais n, n mais 1, tanto faz. Então, n mais 1 vezes n, mais n mais 1. Perceba que n mais 1 é fator comum aqui nessa soma, então você pode colocar o n mais 1 em
evidência. Então, como é que fica? Fica n mais 1 vezes n mais... Bom, colocou em evidência, dá mais 1 aqui também. Então, perceba só. Isso aqui dá n mais 1 vezes n mais 1, que é n mais 1 ao quadrado. Então, a expressão que a gente procurava, a expressão procurada é n mais 1 ao quadrado. Perfeito, né, moçada? Nem foi tão difícil assim. Bom, muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Caritá.